Oi, gente, vamos para mais um vídeo e hoje eu vou dividir com vocês qual foi o maior erro no meu casamento. Então, quando a gente começa uma relação, a gente nunca espera que ela vai chegar ao fim. Não no início, né? No início parece ser muito flores, maravilhas, depois tem o desafio da questão de estrutura, vivências, tudo que a pessoa carrega de bagagem com ela e o que você também carrega para poder se alinhar e entrar num conflito. Então, quando a gente começa, não tem esse intuito de terminar. Pelo menos não comigo. Acho que seria natural a pessoa não ter o intuito de terminar, né? Que ainda diz assim que nos votos lá, né? Apesar de eu não ter casado, no papel, assim como de os homens nem na igreja, eles dizem lá, casados até que a morte nos separe. Mas nem sempre dá pra sustentar esse até que a morte nos separe. Porque no amor, na doença, esses preceitos que vem dizendo assim, que vem sendo como base para o relacionamento, às vezes não dá certo, não se encaixa. E o meu maior erro durante o casamento foi eu me anulei em todas as áreas. Eu me anulei como pessoa, então ali eu já não tinha. Eu acho que na ânsia ali de ser querida, de ser amada, de ser escolhida, essa ânsia, ela me tornou sabotadora de mim mesmo, porque ali eu já não tinha mais os meus gostos, não tinha mais, em questão de tudo. Em questão de comer, em questão de ver o filme, pra onde vamos no final de semana, o que vamos fazer, para onde vamos viajar, todas essas coisas que vem na base pra você cede um, cede outro, que vai fazendo o casamento dar certo, a engrenagem rodar, ela não era feita. Era uma sessão de ceder do meu lado, o que é ruim, porque quando você cede muito, acaba que o outro também não aprende a lidar com as diferenças, e isso uma hora ela faz assim, boom, ela dá uma explosão, né? Então ali eu me anulei na questão das coisas que eu realmente gostava, e seria de tudo, de tipo de música, de qualquer outras coisas, né? Desde o início, o meu intuito sempre, sim, base, sempre foi, eu amo viajar, então sempre foi eu querer viajar, curtir, ter essa vivência de família mesmo, mas em passeio, porque desde criança eu via assim, que aquela família feliz, ela ia viajar todo ano, então pra mim assim, seria fundamental assim, não que vai viajar todo ano pra um lugar caríssimo, não é essa a questão, é questão de você se mover. Agora se falar assim, eu não consigo, não tenho realmente o dinheiro pra essa coisa. Ok, a gente vai se programar para poder estar fazendo em um outro momento. Mas não era esse o motivo. O motivo não era o intuito da outra pessoa viajar. Então eu sempre cedia. O intuito dela sempre foi coisas dentro da cidade. Então nunca foi explorar o mundo, conhecer outras coisas. Até que eu acho que um pouquinho antes da pandemia, acho que alguns meses antes da pandemia, eu falei assim, não, a gente vai viajar, ou se você não quiser viajar, eu vou viajar sozinha. Ainda coloquei uma coisa assim pra ver se balançava, se a pessoa, tipo assim, não, vou fazer realmente uma coisa assim com você e tal. Que aí eu paguei um pacote de viagem pra mim e pra ele, tal. E aí a gente foi, aí ele falou assim, super legal, tipo, ele gostou, mas não foi uma coisa assim que foi natural, que não, vamos dar um tempo, daqui a um tempo a gente vai, tudo, faz novamente, vamos pra outro lugar, ou se a gente não tiver dinheiro suficiente, a gente vai pra um lugar mais barato, alguma coisa assim. Não foi, não teve esse tipo de coisa. Eu acho que eu fiz isso tipo assim, na questão de ver realmente, assim,
Aí até onde que vai a pessoa? E lá eu me senti também um pouquinho mal por conta de como eu tava pagando o pacote sozinha. E ele ia pagar tipo passeio, esse tipo de coisa. Mas eu vi ali que eu não tinha o domínio de escolher também, ou participar na escolha. Ai, o que que a gente vamos fazer? Não era tipo sempre a voz dele, mas ai, eu vou fazer isso? Ah, então eu não vou fazer. Então era uma coisa assim que meio radical, sabe? Não dava pra ceder, não tinha uma conversa, não tinha nada no momento pra poder tá separando uma coisa da outra. Outro momento também que assim que surtiu muito efeito e que pra mim nenhuma mulher deve abrir mão é da vida profissional. Eu por um tempo eu fiz faculdade, mas eu fiz faculdade um pouco controversa a ele. Eu era bolsista e a partir do momento que eu virei bolsista, tipo, o mundo caiu, sei lá. A pessoa achou que iria acontecer outra coisa e ele não queria. Pra ele a mulher era dentro de casa, limpando a casa, era essas coisas tipo meio que mais conservadora, mais antiga. E eu como eu vivi com a minha mãe me criou praticamente sozinha, então eu sempre vi minha mãe trabalhar. E essa parte de estar trabalhando, da mulher ser mais independente pra poder fazer coisas que talvez o homem não entenda, que é uma unha, um cabelo, uns cílios, alguma coisa nesse estilo, ou uma roupa. Então era fundamental a mulher trabalhar pra ter tanto a independência financeira quanto esses tipos de bobeira que o homem pode achar. Então eu sempre quis trabalhar, então eu sempre tava no bastidor. Tá passando muitos carros aqui. Eu sempre fiquei no bastidor, trabalhando em coisas menores e ajudando o comércio que ele tinha, que ainda ele tem, né? Então eu sempre tava trabalhando e ajudando ele no comércio. Então eu tinha que trabalhar fora, trabalhava também no comércio dele, ali ajudando na questão da parte de marketing, a parte de mercadoria, tinha limpeza, tinha algumas coisas assim. E tinha também até a parte de buscar mercadoria em outra cidade. E eu fui, assim, o maior peso, tipo, em questão de remuneração era dele. Então o que acontece? Quando eu me separei, eu perdi essa parte de base financeira. E isso talvez não seja muito bom para mulheres, porque ela acaba anulando e construindo um castelo que tá na areia. E quando ele desmorona, ou quando essa sociedade chamada casamento acaba, a mulher acaba ficando sem amparo na parte financeira. E a gente sabe que para viver hoje em dia a gente precisa de um salário, a gente precisa pagar aluguel, casa, gasolina, mercado, tem várias outras coisas. E assim, não é da noite para o dia que isso aí muda, né? Então, eu acho que uma das coisas que mais, assim, acho que eu vi como erro foi a questão de me anular. E me anular na questão até de amizade, de não ter amizade. Eu tinha pouca amizade. E o pouco ele não gostava, então eu acabava que fui me fechando, me trancando, não saía de casa, não fazia, assim, nada em questão de fazer essas conexões fora de casa. Ela, querendo ou não, hoje eu vejo como pontes para network. Então eu não tenho essas pontes para network, então eu acabo virando toda sozinha com o que eu sei, indo atrás, correndo e assim, batalhando para poder correr atrás desse prejuízo. E é assim, se você tá num relacionamento, tá se anulando, não se anule, construa a sua base financeira, não perca a sua essência, tenha o seu momento. Eu gosto de ver tal filme, eu gosto de ouvir tal música. Mesmo que a pessoa não for ouvir com você faça isso sozinha. Claro que conversando com a pessoa, vendo, mostrando pra ela que também é importante pra você, isso. E a mulher não pode nunca, em hipótese alguma, deixar a vida dela profissional de lado. Porque o dia que essa sociedade chamada casamento acabar, a mulher fica desamparada. Ou a mulher pode viver
num lugar onde ela não se encontra, não se encaixa, não faz sentido pra ela. Então ela acaba ficando refém. Então, para que você não fique refém, não se prenda a nada disso que não seja da sua vontade, nunca esqueça de ter esses dois pilares muito bem construídos. Nunca deixe ninguém abalar, mesmo estando em um casamento, em um namoro, em qual forma de relacionamento vocês procurarem. E é isso. Se vocês estão gostando de vídeo assim, onde eu divido um pouquinho da minha vivência com vocês, deixem aqui nos comentários. Se tiver alguma sugestão, pode deixar também aqui que eu vou lendo todos. E até o próximo vídeo.